problema da pesquisa. O que significa o problema da pesquisa, como já adiantei? Significa que você tem uma pergunta fundamental que vai gerar a pesquisa, que vai dar possibilidades para você realizar uma pesquisa. Um problema, por exemplo, ele vai se apresentar principalmente por meio de uma pergunta fundamental. Quando você pergunta assim, quais as causas da gravidez na adolescência? Eu vou insistir com esse título porque ele já começou no vídeo passado. Então, quais as causas da gravidez na adolescência em grande quantidade? Seria uma pergunta, mas aí você precisa organizar melhor isso. O que você quer mais? Você quer saber, por exemplo, num município, numa comunidade, né, num bairro? Então, quais as causas da gravidez da adolescência em grande quantidade no município? Então, aí você tem uma pergunta que vai gerar aí a possibilidade de você realizar uma pesquisa. Daí você tem um objetivo geral, a partir da pergunta, você vai ter um objetivo geral, que esse objetivo geral vai ser, por exemplo, verificar as causas da grande quantidade de gravidez na adolescência no município tal. E depois você vai ter os específicos. Mas vamos ainda sobre o problema. Quando você pensa num problema, você deve pensar também na contextualização desse problema. Você tem que buscar elementos para explicar, para fundamentar, para argumentar que a sua pesquisa merece ser realizada. Por isso que você tem que ter alguma coisa sobre isso. Você tem que ver o que é que já existe sobre o assunto, tem que verificar quais são as principais notícias sobre esse assunto que você tem acesso e também você fazer uma discussão sobre as possíveis causas do desemprego, melhor dizendo, fazer uma discussão sobre as possíveis causas do aumento do alto índice de gravidez na adolescência. Bom, quando você faz isso, então significa que a sua pesquisa ela já tem um aporte aí interessante, porque ele já leva em consideração que é preciso fazer uma pesquisa para saber por que isso acontece. Você tem que apresentar o máximo de explicação quando você contextualiza, porque você vai precisar deixar claro que aquilo merece uma pesquisa. Mas não esqueça, a pergunta é fundamental. Sem uma pergunta fundamental, você não tem problema de pesquisa. Parece uma coisa boba essa história de problema da pesquisa. Mas se você não tem claro a pergunta, se você não tem claro principalmente como levantar os questionamentos, levantar uma discussão sobre o assunto, os principais elementos, para demonstrar que aquilo tem fôlego para uma pesquisa, então a pesquisa não sai. Então o problema não existe. Percebeu? Então esse é um exemplo. Pegando o exemplo da gravidez na adolescência, você já viu uma pergunta fundamental e dali vai dar margem para hipóteses, objetivos gerais e específicos e também para justificar todos os elementos que vêm depois na estrutura do projeto, depois do problema, ele estando claro, o resto sai. Se o problema não está claro, a pesquisa não tem como sair. Por isso que também você tem que tomar cuidado para não se perder apenas na pergunta, porque às vezes a pergunta é enganosa. Não, eu já tenho uma pergunta, é um problema. Você só tem um problema claro quando você tem como levantar uma discussão sobre aquela pergunta. Se você não tem claro como levantar uma discussão sobre aquela pergunta, então não vai surgir hipótese, não vão surgir os objetivos gerais e específicos, que não tem como justificar. Tá bem? Não vai ter como você fundamentar teoricamente, porque a coisa está falha. E aí não vai ter metodologia, porque a metodologia parte da clareza do objetivo, melhor dizendo, do problema, da clareza do problema, dos objetivos. Tá bem? Portanto, o problema da pesquisa está aí, ok?
É isso aí, pessoal. Olha, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Tem também a nossa playlist de atualidades, sociologia, ciência política, metodologia, cinema e literatura e muito mais. Dê um like, que é muito importante para que a gente possa alcançar mais pessoas com esse vídeo, com esse canal, porque se você não dá um like, significa que o YouTube não vai fazer a leitura de que o canal está atraindo pessoas, tá? Esse canal foi construído para vocês, tá bem? Até mais.